Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver nesta aula a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei muito importante e cai em todos os concursos. Ok? Então, a lei de lavagem de dinheiro é a lei número 9.603 de 98. Por favor, já deixe essa lei aberta no seu código para acompanhar a aula. Inicialmente, é preciso que vocês compreendam, entendam o que é a atividade de lavagem de dinheiro. A gente vai falar muito em televisão, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, também chamada branqueamento de capitais, isso pode vir em prova, mas nem todo mundo sabe em que consiste uma operação de lavagem de dinheiro. Eu sempre começo essa aula de lavagem fazendo um desafio a vocês, dizendo o seguinte: eu vou dar 30 milhões de reais para você. 30 milhões, uma montanha de dinheiro. Você quer? Com uma condição: você não pode tocar naquele dinheiro, você não pode mexer no dinheiro, você não pode movimentar. Ah, mas eu posso aplicar na poupança? Não. Posso aplicar no CDB? Não. Posso aplicar em ações? Não. Posso comprar imóveis? Não. Você não pode usar o dinheiro para nada. Eu posso ir para o shopping torrar? Eu posso ir numa concessionária e comprar o carro que eu quiser? Não, você não pode. Quer? Você não quer. Se não pode usar, você não quer. Evidente. E por quê? Entenda isso. Imagine você que a pessoa tenha 30 milhões em casa. Como foi o caso lá do Gedel Vieira Lima, lembra o senador à época? 51 milhões de reais em dinheiro vive em casa, em caixas e malas de viagem. Pois é, esse dinheiro tem origem ilícita. E se o agente começar a usá-lo, a empregá-lo, a depositar no banco, fazer transferência, pagar a conta, o dinheiro aparece. E não há uma justificativa de origem lícita desse valor. Perceberam? Então a gente declara no imposto de renda que ganha 30 mil reais por mês, mas gasta 60, gasta 70, a conta não fecha. Isso vai chamar a atenção da Receita, que vai investigar, vai chamar a atenção do Ministério Público, que vai denunciar, a pessoa vai virar réu no processo criminal, pode ser condenada todo o dinheiro. E esse é o grande enfraquecimento das organizações criminosas que os órgãos de persecução penal fazem. O enfraquecimento financeiro. Todo aquele dinheiro vai ser bloqueado. Então a gente tem um dinheiro, sei lá, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de reais, de origem ilícita. Ele vai ser denunciado, vira réu num processo criminal, vai ter o dinheiro, vai perder todo o dinheiro que será bloqueado e perdido. Perceberam? Então, o que é a lavagem? O agente tem um valor, uma quantia de origem ilícita, proveniente de uma infração penal. Porque se fosse lícita, faz o que você quiser com o dinheiro, é lícito. Bota lá 100 milhões no banco. Você tem justificativa de entrada. Você tem aquele valor fruto do seu trabalho. Ah, meu pai morreu e deixou 50 imóveis no valor de 2 milhões cada um. Vende os 50, bota 100 milhões na conta. Problema nenhum, isso é lícito. Agora, o que não pode é o agente tem um valor ilícito e ele, o que ele faz? Ele esconde. Para quê? Como é que ele faz para usar, Gabriel, esse valor? Ele precisa construir uma nova origem lícita para esse valor. O valor já está com ele. É um dinheiro sujo, proveniente de infração penal. Então ele tem que fazer alguma operação para transformar aquele valor de origem ilícita em um valor de origem lícita. O agente precisa construir uma origem lícita daquele valor. Então, essa transformação é justamente a lavagem de dinheiro. Você percebeu? Então, eu trouxe para a gente um conceito que está no meu livro de Leis Penais Especiais de lavagem de dinheiro. Qual é o conceito? Agora que você já entendeu em que consiste a lavagem propriamente dita. A lavagem de dinheiro consiste numa atividade revestida de objeto lícito. Então, tem que ter uma atividade com objeto lícito que tem por finalidade a transformação, essa é a palavra-chave na lavagem, transformação de recursos financeiros obtidos de forma ilícita em lícitos. Então, a gente vai transformar isso aqui nisso aqui. Operada por meio das fases da introdução, o placement, dissimulação, lawyering e integração, integration. Para quê? Qual é a finalidade última da lavagem? Olha agora, para que seja ocultada aquela origem ilícita. Então, entenderam o que é a lavagem? A palavra é transformação. O agente tem 30 milhões
obtidos ilicitamente, e ele quer transformar em um valor de origem lícita. Ele quer dar uma origem lícita aos 30 milhões. Ok? Gabriel, o que significa essa atividade revestida de objeto lícito? Ora, o agente vai usar alguma atividade lícita para escamotear a origem ilícita. A máfia estadunidense, da década de 30 do século passado, 1930, 1920 por ali, a máfia usava lavanderias, lavanderia de roupa, que a gente leva o terno para lavar, uma roupa mais elaborada para lavar na lavanderia. Então eles usavam as lavanderias para injetar ali dinheiro sujo para transformar e tirar como dinheiro limpo. Mas, Gabriel, como é que faz isso? Injeta dinheiro sujo e sai dinheiro limpo? Não é que bota na máquina para lavar com sabão em pó o dinheiro, a cédula, não. Injeta como se fosse receita entrando, faz toda uma transformação contábil e aquilo sai lícito como dinheiro transformado, dinheiro sujo transformado em limpo, ou seja, como lucro daquela empresa de objeto lícito, uma lavanderia, um estacionamento, hotel, motel, restaurante. Percebeu? Então o dinheiro sai limpo como se fosse o lucro daquele negócio. Por isso que o negócio tem que ser revestido de objeto lícito. Tá bem? Entenderam o que é, portanto, a lavagem de dinheiro? Pois é, então essa é a atividade, essas são as fases da lavagem. Aí eu pergunto, nessa lei, qual é o bem jurídico tutelado, qual é o bem jurídico protegido? Essa lei é uma daquelas leis que são classificadas como lei pluriofensiva. Uma lei que protege vários bens jurídicos, como a ordem econômica, a ordem tributária, não é isso? O que mais? O sistema financeiro nacional também é protegido aqui. A administração da justiça, a própria paz pública, tá? E, por fim, toda a ordem socioeconômica em geral, ok? Então, essa lei, por isso que ela é pluriofensiva. Bom, e aí vamos falar agora das chamadas fases da lavagem. Isso cai em prova, mas cai e cai demais, tá? Então, vamos falar agora das fases da lavagem de dinheiro. A gente viu lá naquele conceito que a lavagem possui 3 fases, correto? Vamos ver agora, após esse conceito que nós demos, por isso o conceito foi um conceito completo, que já abrangia a atividade, como funciona, as fases. Vamos ver agora em que consiste cada fase da lavagem de dinheiro. Como se opera cada fase da lavagem de dinheiro para você ter um entendimento ainda mais claro e mais profundo da lavagem. Ok? Então vamos lá. Primeira fase é a fase da introdução, também chamada placement. Também chamada por parte da doutrina de fase da colocação. Bom, aqui você já vai saber o que significa isso. Como eu sempre digo a vocês, em direito tudo está no nome do instituto, no nome da palavra, no nome do princípio. O que te lembra introdução? O que te lembra colocação? Eu vou introduzir a caneta no meu bolso, ok? Introduzo. Então vejam, introdução é introduzir alguma coisa em algum lugar. Percebeu? Então pensa comigo, eu tenho dinheiro sujo, que eu não posso usar, eu tenho que lavar, eu tenho que construir uma nova origem lícita para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse dinheiro sujo numa atividade revestida de objeto, pensa comigo, revestido de objeto lícito, não é? Então o que temos aqui? Na fase da colocação, da introdução, nós temos justamente a separação física entre o agente e o produto auferido ilicitamente. Ou seja, o dinheiro ilícito, ele é introduzido no mercado formal para ser transformado. Ou seja, imagina a gente é traficante de drogas. O dinheiro que ele obtém do tráfico é ilícito, origem ilícita, tráfico de drogas, infração penal, crime. Então ele pega esse dinheiro e introduz no mercado formal para ser lavado. Então ele se separa fisicamente do dinheiro sujo.
Perceberam? E isso dificulta muito a investigação. Tá bem? Gabriel, como é que funciona aqui, muitas vezes, essa introdução? Pode ser feita pelo fracionamento do dinheiro. Não tinha lá na casa do Gedel 50 milhões, joga 10 milhões para lá, 5 para cá, 3 para lá, 2 para cá, 15 para lá, vai fracionando, separando para dificultar o rastro do dinheiro. O que mais? Utilização em estabelecimentos que trabalham com dinheiro em espécie, aplicações financeiras, trocas de notas de menor valor por de maior valor. Imagina que você tem 10 milhões em notas de 20 reais. Troca por nota de 100, que fica com um volume menor, é mais fácil ocultar. O artigo 1º diz, vamos chegar lá já já, o artigo 1º diz ocultar ou dissimular. Então é mais fácil você ocultar 1 milhão em nota de 20 reais ou 1 milhão em nota de 100 reais. Muito mais fácil em nota de 100 reais. Tá? O agente, ele, por exemplo, ele manda dinheiro para o exterior, ele converte em moeda estrangeira, adquire ações de uma sociedade, então ele introduz em alguma coisa, vou entrar de sócio para essa lavanderia, por exemplo, ele injeta o dinheiro sujo como se fosse entrando de sócio para a lavanderia. Tá? Ou então, muito comum é lavar dinheiro em hotel. O hotel tem 300 habitações, né? E aí você tem na contabilidade, lança lá lotação o ano inteiro, um lugar turístico. E aí você tem lá todo dia o pessoal gastando com diária, com room service, com comida, bebida, e manda passar camisa, lavar roupa, né, no hotel. Enfim, então todo dia o hotel está lotado, o pessoal pagando diária. Aí você vai ver, na verdade, isso é o que lança na contabilidade, tá? Você vai ver, na verdade, tem 10, 15 quartos ocupados daqueles 300. Quem vai conferir? Ninguém. Mas lança-se na contabilidade lotação o ano inteiro, o mês inteiro. Então, tem dinheiro entrando todo dia. Ele pega o dinheiro sujo e injeta como se fossem os hóspedes pagando a diária, pagando lá a comida, a bebida, o restaurante. Percebeu? Quem vai conferir? Ninguém. Tá? Ou então o restaurante. O agente lança na contabilidade que naquele sábado vendeu 500 refeições. Aí você foi ver, só vendeu 100. Mas, em princípio, aquelas 500 refeições, o valor correspondente a elas entrou. É o que? O dinheiro sujo sendo injetado. Perceberam? Ok? Está dissimulando a natureza. E aí, o dinheiro sai, o lucro do restaurante. Ele é empresário, então ele está introduzindo o valor sujo em alguma atividade ilícita no mercado formal. Tá? Depois que ele injetou o dinheiro, passa-se a fase da dissimulação, o lawyering, que é a lavagem propriamente dita. E notem, aqui o dinheiro está sujo, correto? Na dissimulação, o dinheiro ainda está sujo, mas começa a ficar limpo. É justamente a dissimulação que vai operar a atividade de lavagem, de transformar o dinheiro de origem suja em limpa, ilícita em lícita. Tá? Nessa fase é que justamente se constrói justamente uma nova origem lícita do dinheiro. Por meio de que condutas? Condutas que vão impedir a descoberta da origem ilícita. Ok? Por exemplo, operações financeiras, transações financeiras, operações contábeis. É muito comum vários... Gabriel, como assim? Você entende de contabilidade? Nem eu, e nem o juiz, e nem o promotor. Então, quem entende é o contador. Então, várias operações contábeis que podem ser feitas para escamotear, para lavar aquele dinheiro. E aí se falsificam vários documentos, criam-se CPFs de pessoas que não existem, enfim, tem uma série de condutas e transfere para lá o dinheiro, transfere para cá, aplicação, enfim, então uma série de condutas que vão dissimular a origem ilícita, é a dissimulação, operações contábeis, tá legal? É muito comum também. Então aqui já começa a ter o quê? O dinheiro já começa a ter a aparência de lícito. É como você coloca uma roupa suja na máquina de lavar roupa. Roupa. Bota sujo, vai lavando, você vai tirar limpa. Mesma coisa aqui. As operações financeiras e contábeis é remessa para o exterior, não é isso? Enfim, tudo isso é a dissimulação.
E, por fim, a integração. Importante notar que, no momento da integração, após a dissimulação, o dinheiro já está limpo. Então, o que significa a integração? Os valores agora, já com a nova origem lícita construída, eles são formalmente incorporados ao sistema econômico, ou seja, o agente pode fazer o que ele quiser. Dinheiro está limpo, pode comprar avião, pode comprar navio, pode viajar, pode morar no exterior, pode passar 6 meses viajando, pode comprar móveis, imóveis, casas, mansões, dinheiro está limpo. Pô, mas o cara é rico, né? Olha, acabou de comprar uma casa de 50 milhões de dólares. Pô, ele é empresário do ramo de hotel, hotelaria, tudo dinheiro sujo que foi lavado. Mas agora o dinheiro está limpo. Então ele pode pegar 50 milhões e comprar um avião. Pô, o cara comprou um avião, é empresário. Mas você vai investigar, o dinheiro é sujo. Foi limpado, tudo bem? Passou pela lavagem. E aí ele faz o que ele quiser. Pode comprar ações de várias empresas na bolsa, faz o que ele quiser, o dinheiro está limpo. Só que isso tem origem ilícita. Aí, entenderam? Aí tu perguntaria assim, Gabriel, para que a gente pratique a lavagem, ele tem que praticar essas 3 fases aí? Todas elas? Não, não. Pode ser que pratique? Pode. Pode, claro que pode ser que ele pratique. Mas ele pode também não praticar, ele pode praticar uma fase só. Ele só introduz o dinheiro ilícito no negócio de outrem, numa rede de hotéis de um amigo. Ele introduziu, está lavando dinheiro. Então, o agente está praticando a introdução, deixa eu limpar a tela, a introdução, e o dono do hotel está praticando a dissimulação. Notem que cada um pratica uma das fases e ambos praticam lavagem de dinheiro, percebeu? Então, ele pode praticar uma, pode praticar 2, pode praticar 3. Mas não é necessário que pratique as 3 para praticar o crime de lavagem. Percebeu isso? Então, vamos prosperar. Vamos falar agora de uma outra questão também que costuma vir em prova. E 95% das questões de prova versam sobre isso aqui. Natureza acessória do crime de lavagem de dinheiro. Tá bem? A lavagem de dinheiro, a exemplo da receptação, ela é um crime acessório, também chamado, por Vincenzo Manzini, na Itália, de crime parasitário, ou como dizem alguns no Brasil, crime vassalo. Mas a expressão crime acessório é mais característica, use ela. Gabriel, o que é um crime acessório? Lembra da receptação? Adquirir, transportar, ocultar, coisa que sabe ser proveniente de crime. Lembra disso? Aqui é igual. O agente lava dinheiro proveniente de uma infração penal. Então, o dinheiro que é lavado, ele é proveniente de uma infração penal anterior. Tem que ter uma infração penal anterior que vai gerar o dinheiro de origem ilícita. Aliás, não ter que decorar nada, só raciocinar comigo. Raciocina. Lembra da premissa que fixamos lá no conceito? Atividade, transformação, etc. Então, é a mesma coisa aqui. O agente só precisa lavar o dinheiro porque ele tem origem ilícita. Se tivesse origem lícita, com L lícita, não tinha que lavar. Então o dinheiro sempre será proveniente, aqui sempre, 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 sempre. Ah, mas Habib, em direito nada é sempre, eu concordo, mas aqui é. Aqui é. Nada menos isso. Então aqui é sempre, sempre será proveniente de uma infração penal anterior. Por isso que ele é ilícito e por isso que tem que ser lavado. Faz sentido para você o raciocínio? Você está acompanhando, está pensando, está raciocinando comigo? Faz sentido? Claro, então se é de origem ilícita tem que ser lavado. Percebeu? Muito bem. E aí no que toca a essa origem ilícita do dinheiro proveniente de infração penal, natureza acessória, fala-se aqui num tema muito importante que cai muito em prova, as chamadas gerações da lavagem de dinheiro, gerações das leis de lavagem de dinheiro. As leis de lavagem de dinheiro, elas possuem 3 gerações. 3 gerações de lei. Essas gerações
isso cai muito em prova, essas gerações estão ligadas à infração penal antecedente. Como assim, Gabriel? Assim, olha para a tela. As leis de primeira geração são leis que admitem tão somente o tráfico de drogas como crime antecedente. A pensar assim, só é possível a lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas. Então, para uma lei de primeira geração, Gabriel, se o agente lavar dinheiro proveniente de um tráfico de armas, não tem lavagem? Não, não tem lavagem, porque crime antecedente é só o tráfico de drogas. Percebeu? Já as leis de segunda geração, avançando uma geração, são leis que não são tão restritivas assim. Só o crime de tráfico de drogas. Não. Elas trazem um rol de infrações penais antecedentes. E esse rol é um rol taxativo, de forma que só é possível haver a lavagem de dinheiro proveniente dessas infrações penais que estão no rol. Só dessas, nenhuma outra. Percebeu? Então vejam, ela não é tão restritiva quanto a lei de primeira geração. Ela traz um rol, claro, taxativo, princípio da legalidade sempre, segurança jurídica. Entretanto, várias infrações penais. Qualquer uma daquele rol pode ser infração antecedente. Ah, então se o agente praticar uma atividade de lavagem, Gabriel, de uma infração antecedente que não está naquele rol, não tem lavagem de dinheiro. Percebeu? E por fim, as leis de terceira geração são leis que admitem como infração antecedente qualquer infração penal. Qualquer infração penal, veja que é um espectro muito maior, não é? É aqui a tratamento mais amplo. Qualquer uma, Gabriel? Qualquer uma. Qualquer uma. Então, notem que quanto mais se avança, olha para a tela, na geração da lei de lavagem, mais também amplia-se o rol das infrações antecedentes. Tudo bem? Aí a pergunta é, a nossa lei de lavagem, 9613 de 98, é uma lei de primeira, segunda ou terceira geração? Vá lá ao seu artigo 1º da lei. Por isso que eu falo, tem que estudar, tem que assistir a aula com a lei aberta. Vá para lá. Vamos para lá. O artigo 1º diz assim, vamos lá, acompanha comigo. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de propriedade, no finalzinho fala assim, ó, direto ou indiretamente, de infração penal. Aí tem incisos 1 ao 8. Todos revogados pela lei 2012. Ou seja, até 2012 tinha um rol de infrações antecedentes, não tinha? O que significa afirmar que a nossa lei sempre foi, desde a origem, uma lei de segunda geração, por trazer um rol. Tá? Entretanto, em 2012, a lei 12.683, ela alterou a lei de lavagem e suprimiu o rol de infrações antecedentes. O que significa dizer que, a partir daí, pensa comigo, se tinha um rol, lei de segunda geração, e esse rol foi revogado, qual é a consequência? A partir de então, não tem mais o rol de infrações antecedentes. Conclusão? Qual é? Conclua comigo agora, raciocina, pensa comigo, vem comigo, acompanha a aula. Conclusão? Passou a ser possível a lavagem de dinheiro proveniente de qualquer infração penal, onde a lei não distingue e não cabe ao intérprete distinguir. Então, qualquer uma. Portanto, a partir de 2012, a nossa lei brasileira passou a ser uma lei de terceira geração. Hoje, a nossa lei é de terceira geração, mas sempre foi de segunda. Perceberam isso? Então, cuidado com isso na prova. Na prova, por quê? Pelo seguinte, questão objetiva.
A nossa lei de lavagem é de terceira geração, certo? Prova discursiva ou prova oral, onde você terá tempo e espaço para desenvolver, você vai ter que dizer que a nossa lei sempre foi de segunda geração até 2012, com o advento da lei de 2012, ela passou a ser de terceira geração. Entenderam isso? Ok? Bom, qual é a grande consequência disso? A grande consequência é a questão da irretroatividade da lei penal mais severa, princípio constitucional. A lei mais severa não retroage. E assim, do ponto de vista constitucional, uma lei de terceira geração é mais severa porque ela amplia o rol de infrações antecedentes. Tá? E aí a jurisprudência é muito atenta a isso. Vejam, por exemplo, o informativo 657 do STJ, em que a Corte Especial julgou o seguinte: era uma lavagem de dinheiro, e vejam, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem não exige uma descrição exaustiva pormenorizada do crime prévio, ok, bastando com relação às condutas praticadas antes da lei de 2012, uma da presença de indício de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do artigo 1º. Ou seja, previamente às modificações realizadas pela lei de 2012, ou seja, antes da lei de 2012, a imputação do crime de lavagem exigia que a denúncia apontasse a suposta prática de um dos crimes antecedentes previstos expressamente nos incisos do artigo 1º. O que está fazendo aqui o STJ? Dizendo, olha, veja bem, se a imputação do crime de lavagem, tá? Do crime de lavagem foi por uma infração antecedente até 2012, quando a nossa lei era de segunda geração, só existe a lavagem se aquela infração antecedente estivesse naquele rol do artigo 1º. Então, cuidado com a irretroatividade disso, tá? No momento em que o agente praticou a lavagem, a atividade introduziu, dissimulou ou integrou. Nesse momento, foi até 2012? Se sim, a infração antecedente tem que estar naquele rol do artigo 1º. Aquele rol que está hoje revogado. Mas tinha que estar lá, sim. Senão, não se fala em lavagem. Tudo bem? Vamos prosperar. Agora, no que toca a essa questão de crime acessório, lavagem de dinheiro e infração antecedente. Vejam, imaginem vocês, a pergunta aqui é a seguinte. Imaginemos, infração antecedente, tráfico de drogas, ok? E aqui a lavagem de dinheiro. A lavagem, a pergunta é, a lavagem absorve o tráfico? O tráfico seria uma infração, um crime meio e lavagem crime fim? Ficaria absorvido pelo princípio da consunção? A resposta é não. Então, a lavagem realmente não absorve a infração antecedente. De outro giro, poderia ser perguntado o seguinte: então a gente responde só pelo tráfico e a lavagem será um pós-facto impunível? A resposta é também não. A jurisprudência pacífica afirma que, diante da autonomia, essa é a palavra que você vai usar na sua prova, diante da autonomia do crime de lavagem de dinheiro, a lavagem não absorve a infração antecedente e ela não será pós-facto impunível da infração antecedente. Conclusão: sempre haverá concurso de crimes entre a infração antecedente e a lavagem. Perceberam? Sempre haverá concurso. E, normalmente, o concurso é material porque são duas condutas separadas, são duas condutas diversas. Lembra o artigo 69 do Código Penal? Abra aí
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. É o caso aqui. Primeiro pratica a infração antecedente, depois pratica a lavagem com concurso material, onde as penas são somadas. E olha aí o STJ, o STF dizendo isso. Corrupção passiva e lavagem. O impetrante pretendia reconhecer a consunção entre os crimes de corrupção passiva e lavagem. O colegiado afastou a alegada consunção. Ou seja, sempre haverá concurso de crimes. Tá bem? Vamos seguir no próximo bloco. Até lá.